E aí, meu povo, sejam todos bem-vindos, mais uma vez ao podcast Amigos do Noivo. É um prazer ter vocês aqui com a gente, prazer ter vocês aqui comigo. Eu me chamo Matheus, e eu que vou estar conduzindo essa conversa aqui durante esse episódio. Esse aqui é um espaço onde os amigos do noivo se reúnem para juntos nós estarmos aprendendo mais sobre a palavra de Deus, para juntos nós estarmos crescendo em conhecimento sobre o Filho de Deus e juntos estarmos preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus. Então esse é o nosso objetivo aqui. Se você é novo aqui, eu já te peço que você siga esse podcast. Também me segue lá no Instagram. Entra lá no Instagram, @mateusfelix.ofc, Mateus com TH. Me segue lá também. E é isso. Você já deve ter visto pelo nome desse episódio que a gente vai conversar um pouco mais, a gente vai tratar um pouco mais a fundo aqui o assunto sobre a ressurreição. No episódio 7, e se você não ouviu ainda o episódio 7, volta lá que vai ser bem legal. A gente falou um pouco sobre a ressurreição, A gente, para dar introdução a 1 Tessalonicenses 5, a gente leu uma parte de 1 Tessalonicenses 4, que fala especificamente sobre a esperança na ressurreição. Então, um dos textos mais importantes, um dos textos mais profundos, onde Paulo ensina sobre a ressurreição dos mortos e como essa deve ser a nossa esperança ardente como cristãos. E eu percebi, cara, como que isso tocou as pessoas, como que isso trouxe uma visão para as pessoas que elas não tinham a respeito das coisas do fim. Sabe, a gente quando pensa em volta de Jesus, quando a gente pensa em escatologia, a gente pensa em arrebatamento, a gente pensa em milênio, a gente pensa na grande tribulação, a gente pensa no anticristo, a gente pensa em Armagedon, a gente pensa em milhares de coisas, mas a gente não pensa na ressurreição. E o apóstolo Paulo e os primeiros cristãos, os apóstolos de Jesus, eles viviam uma ardente expectativa na ressurreição. E a ressurreição, ela é como se fosse o nosso certificado de vitória em Cristo. E a gente, como igreja, a gente esqueceu um pouco dessa doutrina, a gente esqueceu um pouco de como é viver essa ardente expectativa pela ressurreição. E por vários motivos, sabe? Tenho até estudado um assunto que vou trazer mais pra frente, um episódio aqui pra vocês, que ele fala um pouco sobre a mudança de chave que a igreja viveu a partir do 3º século, sabe? Então a igreja, nos primeiros 3 séculos, a igreja viveu sobre uma total perseguição e essa perseguição só piorava. A igreja viveu sobre martírio, então era uma igreja perseguida, que lutava pela vida dia após dia, e essa igreja era uma igreja que vivia uma forte e ardente expectativa na ressurreição dos mortos. Então esses cristãos dos primeiros séculos, os cristãos da época dos apóstolos, até ali o século 3, eles viviam como se Jesus fosse voltar amanhã. E eles viviam assim porque eles viviam no iminente risco de perder sua vida na perseguição. Sofriam martírios. Os cristãos eram mortos, eram jogados em coliseus, eram jogados para leões. Então eles viviam essa ardente expectativa. E o que mantinha a fé e a esperança no coração deles era a ressurreição dos mortos. Você nunca parou para pensar, por exemplo, o que faria um homem como Pedro quando as pessoas chegam para dizer para ele que por pregar o evangelho ele seria crucificado? Ele não teve medo. A única coisa que dizem que ele falou, é só vira essa cruz aí, porque eu não mereço morrer igual Jesus. Como que homens comuns, homens que eram carne e osso como nós, eles não tinham medo de encarar a morte. Eles encaravam os perigos mesmo ante a perseguição e não tinham medo. E é porque eles tinham a ardente expectativa que mesmo que esse corpo falecesse, mesmo que eles sofressem perseguições e sofressem o martírio, um dia Jesus os ressuscitaria dos mortos e eles reinariam para sempre com Jesus. Então essa esperança é o que manteve essa igreja dos primeiros séculos tão ardente, tão avivada. A expectativa de que não importa qual sofrimento eles poderiam estar passando, que não importa a forma brutal que eles poderiam morrer, que eles seriam ressuscitados no último dia e reinariam para sempre. E sabe, a nossa igreja, ela vive numa situação muito confortável. A gente não precisa se preocupar com martírio, a gente não precisa se preocupar com perseguições, e isso faz com que a gente não
tenha esperança viva nisso, até porque não faz sentido pra gente, né? Convenhamos. E isso iniciou lá no século III, quando a igreja ela sai de uma igreja perseguida e ela vai pro poder. A igreja assume o poder em Roma, através de Constantino. E aí aquela igreja perseguida, a igreja do martírio, ela começa a habitar os palácios, ela começa a reinar. E aí começou essa mudança de expectativa, né? Então não era necessário mais uma expectativa ardente na ressurreição, porque tudo estava bem. E eu quero trazer uma reflexão aqui hoje em 1 Coríntios 15, o ensinamento poderoso que o apóstolo Paulo traz para a igreja em Corinto sobre a ressurreição, sobre a esperança da ressurreição. E eu peço que você tenha o seu coração aberto, que a sua mente esteja aberta, para que você seja inundado por essa esperança, para que você tenha o seu sentido de viver, para que você tenha os seus objetivos de vida transformados por essa palavra que vai ser apresentada. Que ao você perder um ente querido, que ao você ser acometido por uma doença, você tenha a sua mente transformada na visão de que não importa. Um dia nós seremos ressuscitados e teremos um corpo eterno, viveremos eternamente com Jesus. Então vamos orar para a gente entrar no texto. Jesus, estamos reunidos aqui como amigos do noivo, como aqueles que amam a tua vinda. E Jesus, eu peço que o Senhor venha reacender em nosso coração, o Senhor venha acender no nosso coração essa chama, esse desejo ardente, Jesus, pela ressurreição, pela expectativa, pela esperança da ressurreição, Jesus. Assim como o Senhor ressuscitou no terceiro dia e vive e reina para sempre, um dia nós ressuscitaremos e reinaremos com você. Coloque os nossos olhos fixos em Ti, Jesus, e fixos na bendita esperança. É que eu te peço, Jesus. Amém. E vamos só dar um contexto aqui, né? O que estava acontecendo ali em 1 Coríntios 15, né? Então, praticamente ali, Paulo ele faz algo que ele fazia corriqueiramente nas cartas que ele escrevia, né? Então ele identificava um problema naquela igreja e ao identificar aquele problema naquela igreja, ele escrevia uma carta que mostrava um padrão e posicionava essa igreja em como combater esse problema. E não é diferente ali na carta aos Coríntios, tá? 1 Coríntios. E qual que era o problema, né? Especificamente no capítulo 15, né? Qual que é o problema que Paulo encontrou? E o problema ele era simples, era a negação da ressurreição dos mortos. Ali no meio da igreja de Coríntios, né, existia um pensamento dualista, que eram doutrinas pregadas, né, do pensamento greco-romano, que afirmava que o espírito ele era algo superior ao corpo. E por isso, a ressurreição ela teria que ser apenas espiritual. Então, nesse pensamento grego, né, nesse pensamento dualista, tudo que é corpóreo, tudo que é carnal, tudo que é o nosso corpo, tudo que é matéria não presta. E as coisas espirituais, as coisas que transcendem são as coisas boas. Então, para essas pessoas, não fazia sentido uma ressurreição corpórea, uma ressurreição literal. Para elas, quando as pessoas morriam, elas ressuscitavam apenas em espírito e o corpo não prestava para mais nada e ele não era mais usado. E inclusive os gregos eles queimavam os corpos, né? Então quando a pessoa morria, tipo, esse corpo ali não serve para nada, então a gente vai colocar fogo nisso aqui. E Paulo ele traz um ensinamento totalmente contrário disso. Ele fundamenta como verdade o fato de que Jesus, né, de que Yeshua morreu, ressuscitou e ressuscitou em seu corpo físico. E Yeshua apareceu para os seus discípulos fisicamente. Quando Jesus aparece para os seus discípulos e Tomé ele fica meio cético ali, né? Jesus ele fala para Tomé, pode tocar, toca aqui do meu lado. Olha aqui a marca nas mãos, pode tocar. E quando ele vai ao encontro de Pedro na beira da praia, Jesus ele come peixe e pão com os discípulos. Então Jesus ele não era um fantasma, Jesus ele não era um Gasparzinho, Jesus ele não era um espírito quando ele ressuscitou, ele era o mesmo Jesus que eles conheciam antes, mas um corpo glorificado. Então Jesus ele não apareceu em espírito para os discípulos, ele não ficou 40 dias em espírito com os discípulos, ele ficou fisicamente com seus discípulos. Então Paulo fundamenta o ensino dele e ele rebate essa heresia de que não existia uma ressurreição do corpo físico, mostrando justamente Jesus, que morreu, que esteve morto, ao terceiro dia ressuscitou e apareceu fisicamente para os seus discípulos.
E Paulo, aqui em 1 Coríntios 15, ele defende a ressurreição como uma base, como um pilar, como uma doutrina primordial para nós cristãos, como uma esperança primordial para nós cristãos. Então vamos começar a ler o texto, assim como quando eu expus aqui o texto de 1 Tessalonicenses 5, eu vou usar a versão NVT, mas se eu precisar de uma versão de apoio, eu tenho outras versões aqui, e a gente vai agora para o texto e vamos desenvolver esse pensamento e vamos estudar e analisar esse texto e o que o apóstolo Paulo fala a respeito da ressurreição ali em 1 Coríntios 15. E eu vou começar a partir do versículo 12, tá? Do versículo 1 ao 12 ele dá uma introdução, então eu sugiro que você leia aí na sua casa. Então, se você quiser pausar esse episódio para você ler esses primeiros 12 versículos, né, do capítulo 15, e aí você volta para cá para a gente continuar analisando a partir do versículo 12, tá ok? Vamos lá. Versículo 12. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Cara, Paulo começa nada leve, né, a exposição dele. Ele já vem com os dois pés no peito. E isso mostra, né, o quanto que para Paulo era ofensivo essa visão errada deles, né. Então vamos analisar esses primeiros versículos aqui e a gente entender um pouco mais a fundo o que Paulo estava dizendo. Embora nem precise a gente se aprofundar muito, porque Paulo ele é muito claro nesse ensinamento dele, né, ele é muito direto. Então ali no 12 ele começa: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Então isso só confirma essa nossa introdução, né? Então existia uma heresia sendo pregada, existia uma falsa doutrina sendo pregada, existia uma doutrina mentirosa sendo pregada de que não existia ressurreição dos mortos, que os mortos não ressuscitavam, né? E ele continua: pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então, a obra da cruz ela é simplesmente fantástica. A obra da cruz é o que redime nós os nossos pecados, é o que nos faz ser salvos é o que faz o preço das nossas transgressões serem pagos. Mas você já parou para pensar que a cruz ela é uma etapa? Porque Jesus ele morreu na cruz pelos nossos pecados foram lavados, o preço que estava sobre nós foi jogado sobre ele fez a expiação perfeita como um sacrifício perpétuo pela humanidade. Mas o que selou esse sacrifício, o que selou a obra da cruz, não foi a cruz em si, mas a ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo teria sido em vão. Se Cristo não tivesse sido ressuscitado dos mortos, os nossos pecados não teriam sido perdoados. Então a cruz ela é importantíssima, a cruz ela é essencial, a cruz ela é primordial, mas ela é uma etapa. E Jesus ele consuma aquilo que foi feito na cruz do Calvário, ressuscitando dos mortos e vencendo a morte, vencendo o inferno. E é isso que Paulo fala. Se Cristo não ressuscitou, isso que nós estamos fazendo aqui é inútil. As pregações, o que a gente prega é inútil. As perseguições que a gente tem sofrido, meus irmãos, é inútil. A nossa fé, irmãos, é inútil. E olha que como é grave, né? Como é importante, como Paulo ele destaca isso. Cara, se Cristo não ressuscitou, se não existe ressurreição dos mortos, a nossa fé não serve de nada. E sabe, algo tão importante assim, um fato que, se ele não existir, faz com que a nossa fé ela não exista, está sendo negligenciado por nós. A gente não tem mais pregado sobre a ressurreição, a gente não tem mais falado sobre a esperança da ressurreição, a gente não tem consolado uns aos outros como a gente aprendeu em 1 Tessalonicenses 4 com a ressurreição. No versículo 15, então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Em outras versões ele diz, estamos sendo falsas testemunhas de Deus, né? Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade.
E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Paulo ele repete ali. E Paulo ele confirma isso que eu acabei de falar. Os nossos pecados eles estão perdoados na cruz, sim, mas o que chancela, o que assina esse recibo é a ressurreição de Jesus, dando vitória a ele sobre a morte. Em Apocalipse, Jesus ele se apresenta para João como primogênito dos mortos. Mas como assim primogênito dos mortos? Nas Escrituras, várias pessoas ressuscitaram antes de Jesus. A filha de Jairo ressuscitou, teve aquele garoto que estava passando com a mãe viúva e Jesus para o cortejo e ressuscita ele. Jesus ressuscitou a Lázaro e teve outras pessoas que foram ressuscitadas, mas todas essas pessoas voltaram a morrer. Jesus é o primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro que morreu, mas ressuscitou e vive eternamente. E isso faz toda a diferença. É isso que nos dá a garantia de que nós reinaremos com ele independente do que nos acontecer. E no versículo 18, Paulo continua: nesse caso, todos que adormecem crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Em outras versões ele diz, somos os mais infelizes. E é isso que Paulo traz, essa bendita esperança de que aqueles que dormem em Cristo, aqueles que morrem salvos em Cristo, a esperança deles é que ressuscitarão para viver eternamente. E se não existe ressurreição, essas pessoas estão perdidas. E se a nossa fé, se aquilo que nós cremos, se a nossa esperança como cristãos, ela só está naquilo que nós podemos ver nessa vida, ela não vale de nada, ela é pobre. A nossa esperança tem que estar que nós seremos ressuscitados e reinaremos com Jesus para todo sempre. E no versículo 20 ele diz, mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele afirma que Cristo ressuscitou dos mortos, né? E ele continua, ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. É isso que eu acabei de falar. Ele é o primogênito dos mortos. E porque ele é o primogênito dos mortos, ele nos ressuscitará para reinarmos com ele para sempre. E agora, a partir do versículo 21 até ali mais ou menos no versículo 28, Paulo ele faz uma ilustração sobre a história da salvação. Então vamos ler. 21. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida, mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Ou seja, quando Adão peca, quando Adão come do fruto proibido e ele é destituído da vida eterna, quando Adão morre, todos começam a morrer. Então a morte ela entra na história da humanidade através de Adão. Mas a partir de Cristo, quando Cristo ressuscita, todos os salvos ressuscitam também através da obra de Cristo. Eu repito outra vez, Cristo é o primogênito dos mortos. E no 24 ele continua, então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo poder, pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que, quando se diz todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. Ou seja, o Pai entregará o reino ao Filho. E, cara, eu acho muito bonito isso, porque essa relação entre Deus Pai e Deus Filho, né? Deus, ele entrega todas as coisas ao Filho. Deus, ele entrega toda a autoridade ao Filho. E o que o Filho faz? O Filho subordina toda essa autoridade ao Pai. É muito lindo como eles interagem, cara. Isso me deixa fascinado.
Então Paulo está dizendo que o Pai deu autoridade ao Filho. Ele está falando sobre o reino de Jesus que será instaurado. Que quando Jesus instaurar o reino dele, quando ele reinar no trono dele, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Mas espera lá, a morte já foi destruída por Cristo, né? Cristo já venceu a morte. Mas todos nós venceremos a morte com ele. E a morte será de uma vez por toda aniquilada. E seguimos aqui para o versículo 29. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles? Por que se batizam em favor dos que já morreram? E aqui eu vou fazer uma pausa para explicar, né, esse versículo 29. Né? Então, os pais da igreja, né, os primeiros cristãos, os seus escritos, eles relatam, né, um costume que existia na igreja do início, né? Que quando cristãos que tinham acabado de se converter, que eram novos na fé, eles acabavam morrendo sem ter se batizado, as pessoas próximas deles, né, os amigos, os familiares, as pessoas que eram próximos, se batizavam por essa pessoa, tipo, se batizavam no lugar dessa pessoa, né? Como se ele estivesse ali dando testemunho por aquela pessoa que ainda não tinha se batizado, mas acabou morrendo. E o que Paulo está dizendo aqui, se não existe ressurreição dos mortos, se nós não precisamos nos preocupar com os nossos corpos, nós não precisamos nos preocupar com algo que vem depois, se é tudo somente espiritual, por que vocês estão se preocupando com essas pessoas e estão se batizando por elas? Se elas não ressuscitarão, que diferença faz? E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo o meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isso é, aquela gente de Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E meus amigos, Paulo mostra pra gente aqui que só faz sentido nos importarmos com o que aconteça, que só faz sentido nos importarmos com o que acontece após a morte se existir uma ressurreição física. E ele deixa muito claro, meus amigos, que todo o nosso esforço e dedicação aqui na Terra se baseia na esperança de ressuscitar fisicamente com Cristo. É o que ele diz. Se não tem ressurreição dos mortos, se nós não ressuscitaremos de novo para reinar com Jesus, comamos e bebamos. Porque amanhã a gente morre mesmo e acabou, fica tudo por aqui e já era. Só fica o espírito mesmo, não dá nada. Então Paulo ele é muito enfático nisso. A gente não precisa nem de muita análise, porque o texto é muito claro. E aí Paulo complementa no versículo 33, não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. E Paulo é pesado com a palavra dele. Paulo é pesado na crítica que ele faz a esses irmãos. A palavra certa não é nem crítica, é uma exortação. Ele é pesado. Paulo chama de vergonhoso o fato da igreja de Corinto não conhecer sobre a ressurreição, de eles não terem a esperança na ressurreição. E mais, no versículo 34, Paulo fala, pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Então Paulo diz que se nós não temos a esperança ardente pela ressurreição, nós estamos pecando. E ele afirma que vergonhosamente essas pessoas, por não conhecerem a ressurreição, por não acreditarem na ressurreição, por não terem a esperança bendita na ressurreição, eles não conhecem a Deus. E seguimos, né? A partir aqui do versículo 35. Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo de planta diferente cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos
A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro, e até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como um corpo humano natural, mas ressuscitará como um corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. E de novo, deixando claro que, para o pensamento dualista grego, para esse pensamento greco-romano, a ressurreição não era corpórea. O corpo morria e o espírito apenas ressuscitaria. E Paulo ele mostra que não é bem assim, né? E Paulo ele faz uma espécie de analogia, né, com a semente que é plantada, né? E ele diz que nós plantamos um corpo na morte e ressuscitaremos com um corpo florescido por Deus. E ele faz uma alusão com a semente que é plantada, né? Então a semente que você planta, por exemplo, para o milho, você não planta uma espiga de milho e essa espiga de milho cresce, né? Igual foi plantado. Mas você planta uma semente. E essa semente ela é germinada e ela nasce, né, a espiga de milho, algo diferente do que foi plantado. E Paulo diz que da mesma forma Deus dará um novo corpo como Ele quiser. Ou seja, né, é do jeito que o Pai quer e acabou. Mas o que a gente tem que entender aqui é que mesmo que nós plantamos um corpo e ressuscitaremos de uma outra forma, o corpo é o mesmo. Então da mesma forma que quando a semente ela é plantada, a semente do milho, e o fruto nasce, não nasce uma semente, nasce uma espiga de milho. Esse fruto que nasceu da semente plantada é a continuidade da semente. Ou seja, nós morremos homem e ressuscitaremos homem. Basta a gente ver o exemplo de Cristo, né, de Jesus. Jesus ele morreu num corpo humano, ressuscitou ao terceiro dia e ele estava em forma humana. Ele foi visto pelos seus discípulos em forma humana. Jesus não era um megazord, Jesus não era um anjo gigantesco. Jesus continuava com um corpo humano. E Paulo, ensinando isso, ele também foi contra algo que os gregos acreditavam que era sobre a reencarnação. E ressurreição, meus amigos, não tem nada a ver com a reencarnação. Você ressuscita sendo a mesma pessoa. Você ressuscita com uma continuidade da vida que você tinha antes de morrer. A única diferença é que quando nós ressuscitarmos, nós ressuscitaremos com um corpo glorificado, com um corpo transformado, com um novo corpo dado por Cristo, com um novo corpo dado por Deus. E Paulo fala sobre corpo natural e corpo espiritual, e nós precisamos entender que corpo espiritual não é o contrário de corpo físico. Nós tendemos a pensar que tudo que é espiritual é o contrário de físico, e não. O corpo espiritual, ele é o contrário de um corpo natural. Então Paulo ele não diz, é enterrado um corpo físico e ressuscitará um corpo espiritual, não. Ele diz, é enterrado um corpo humano natural, mas ressuscitará um corpo espiritual. Por quê? Porque o corpo espiritual ele não é o contrário do nosso corpo físico, mas ao contrário do nosso corpo natural. Nós plantamos um corpo natural, nós morremos, vamos de volta para o pó com um corpo natural, e nós somos ressuscitados em um corpo sobrenatural. Nós somos enterrados com o corpo humano, com o nosso corpo frágil, com o nosso corpo corruptível, herdado de Adão, mas nós ressuscitaremos com o corpo herdado por Cristo, com um corpo glorificado, igual ao corpo de Jesus glorificado, com um corpo incorruptível, com um corpo de honra, com um corpo de força. E meus irmãos, olha que linda esperança. Nós morremos com um corpo enterrado em desonra, mas esse corpo será ressuscitado em glória. Nós temos um corpo enterrado em fraqueza, mas esse corpo ressuscitará em força, um corpo sobrenatural. E continuamos ali para o versículo 45. As escrituras nos dizem, o primeiro homem Adão se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial.
Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. O nosso corpo físico que nós recebemos de Adão, em Jesus ele ganha vida eterna. Ou seja, Paulo deixa ali mais uma vez definido uma continuidade de um corpo natural, de um corpo humano, para um corpo sobrenatural, um corpo espiritual dado por Jesus. E agora, a partir do versículo 50, Paulo ele faz as implicações escatológicas, né, desse capítulo. E ele começa dizendo: estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Uau! Isso é maravilhoso, meus amigos, isso é maravilhoso. E lembra quando nos versículos acima Paulo cita então virá o fim, ele estava se referindo desse fim. Aqui no versículo 50 ele está se referindo ao reino futuro do Messias, ao reino que Jesus vem implantar na sua segunda vinda. E esse reino do Messias, o reino de Deus que será implantado quando Jesus voltar, nós não podemos herdar esse reino com a natureza pecaminosa adâmica. E por isso nós seremos transformados. Uau! Paulo traz a solução para herdarmos o reino de Deus na segunda vinda do Filho do Homem, na segunda vinda do Filho de Deus. Seremos todos transformados, assim como Jesus foi transformado. O que é corruptível se tornará incorruptível. Uau! E ele nos revela um segredo maravilhoso, versículo 51. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá no instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. E aqui a gente se depara com um erro muito comum que é cometido quando a gente analisa escatologia. Eu não vou me ater nesse detalhe, nesse episódio. Mais pra frente a gente conversa sobre isso. Mas quando Paulo ele se refere num abrir e fechar de olhos, não é a igreja que será arrebatada no abrir e fechar de olhos. Não acontecerá o arrebatamento secreto da igreja no abrir e fechar de olhos. Isso é pegar a esperança bíblica, é pegar o segredo, o mistério revelado a Paulo, uma esperança gloriosa, uma esperança de vida eterna num corpo transformado e transformar em algo muito menor. Não é um escapismo, não é a igreja sair e aparecer em qualquer outro lugar do mundo em um abrir e fechar de olhos. Não, é muito mais poderoso. É nós termos os nossos corpos glorificados para encontrarmos Jesus nos ares. Quando a última trombeta soar, como está escrito em Apocalipse, quando o anjo tocar a última trombeta, quando o anjo tocar o último chofar, oh Jesus, nós teremos os nossos corpos transformados. Nós seremos como Jesus é. Nós teremos a glória do Filho de Deus. Nós seremos transformados na beleza e santidade de Jesus. Nós seremos finalmente uma cópia fiel de quem é Jesus. Os mortos ressuscitarão. Desde Adão, todos os justos que viveram na terra, Abraão, Isaac, Noé, Sem, Sete, o justo Abel que foi assassinado,
Paulo, Pedro, João, o discípulo amado, todos aqueles irmãos que durante a história da igreja deram a sua vida pela proclamação do Evangelho, todos aqueles que derramaram o seu sangue e foram mártires pela causa do Evangelho, todos aqueles que não amaram a sua própria vida mais do que Jesus, mas amaram Jesus acima de tudo e por isso perderam suas vidas, serão ressuscitados incorruptíveis, serão ressuscitados em um corpo glorificado e reinarão para sempre. Essa é a esperança. A esperança não é ser transportado de um lugar para o outro, num abrir e fechar de olhos e fugirmos de uma realidade difícil, meus irmãos. A esperança é que não importa se hoje você está sofrendo com um câncer, não importa se hoje uma doença terminal tem te atormentado e tirado o teu sossego, não importa se a vida do seu pai, a vida do seu irmão, a vida da sua mãe foi tragada cedo. Não importa se, por algum motivo, um cristão em um país perseguido teve a sua cabeça arrancada pelo testemunho de Cristo e por não negar a Cristo. Ao som do último chofar, ao som da última trombeta, Jesus os ressuscitará. Jesus os ressuscitará em um corpo glorificado como o corpo de Jesus. E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados. Na mesma medida de que os que estiverem mortos, primeiro serão transformados e ressuscitados, os nossos corpos, daqueles que estiverem vivos, serão transformados. No abrir e fechar de olhos, para encontrarmos Jesus nos ares e reinarmos com Jesus aqui. E no 54, Paulo diz: então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em um corpo imortal, se cumprirá a passagem da Escritura que diz. Isso é Isaías 25, meus irmãos. E Oséias 13. A morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? A morte nunca mais terá poder sobre nós, meus amigos. Nunca mais haverá separação. Nós viveremos juntos para sempre com Cristo. Cara, às vezes você pode estar sofrendo com saudade de alguém que você perdeu. Olha só a riqueza dessa esperança. Um dia nós estaremos juntos para sempre. Numa continuidade, essa pessoa não vai ser um espírito flutuando que não lembrará de quem você é. Cara, se você perdeu sua mãezinha, se você perdeu seu pai, se você perdeu seu irmão, um amigo, e eles estão com o Senhor, eles estão dormindo no Senhor, ao som da última trombeta, nós seremos reunidos de novo e estaremos juntos para sempre. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do Senhor Jesus Cristo. Versículo 58, que é o versículo final. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Vocês lembram que no começo, Paulo fala aí, se não existe ressurreição dos mortos, se não existe a esperança de estarmos para sempre reunidos com Jesus em um corpo físico glorificado e transformado, a nossa fé é inútil. E ele termina dizendo: ei, mantenham-se firmes, trabalhem com entusiasmo, preguem esse evangelho, custe o que custar, porque vocês sabem que o trabalho de vocês para o Senhor não é inútil, porque há a ressurreição dos mortos, porque um dia seremos ressuscitados e reinaremos com Ele para sempre em corpos glorificados. E eu tenho muito mais para falar sobre o tema, mas eu vou parar por aqui. Eu quero ler só, antes de finalizar, novamente a parte final de 1 Tessalonicenses 4, porque eu tenho uma missão para vocês. E eu vou ler aqui em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, que diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte:
Nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. E a minha missão é que, cara, se tiver alguém que está sofrendo por luto, se tiver alguém que estiver sofrendo por uma doença terminal ou por uma doença que tenha assolado, por dificuldades que seja, anime e encoraje essas pessoas com essa palavra. Encoraje, anime-se uns aos outros, consolem uns aos outros, sabe? A palavra consolem, que é usada aí no grego, é a mesma palavra que se refere ao Espírito Santo como um consolador. O fato de sermos ressuscitados com Ele no último dia, ao som da última trombeta, é o fato que tem que nos manter consolados e a chama dos nossos corações acesas, que mesmo que tivermos que enfrentar a morte, que mesmo que tivermos que sermos martirizados, que mesmo que tivermos que perder tudo, vale a pena, porque um dia seremos transformados de glória em glória. Teremos os nossos corpos glorificados e não importa se nós morremos, Jesus vai nos trazer de volta à vida em um corpo glorificado para reinar com Ele eternamente. Aleluia! Eu tenho muita base bíblica para falar sobre isso nos profetas, no Antigo Testamento, mas vai ficar para um outro dia. A gente faz um outro episódio sobre isso. O episódio já ficou muito grande. Eu quero que você reflita sobre isso, cara, e que você deixe que isso transforme a sua mente, sabe? Espero ter abençoado a sua vida, espero que você tenha sido edificado e que essa palavra possa trazer transformação no teu modo de viver, que possa trazer esperança, que você possa viver esperançoso com isso. Eu deixo aqui para vocês o pedido para vocês seguirem esse podcast, compartilhe esse podcast com mais um amigo, manda esse podcast para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Me sigam também no Instagram, @mateusfelix.ofc, Mateus com TH. E é isso, até a próxima. Tamo junto, tá? Deus abençoe. É nóis.